Olá, são 6 horas e 27 minutos. Nós estamos de volta e, como prometido, vamos falar sobre o SISU. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2017, começam hoje e vão até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 27 deste mês. O sistema seleciona estudantes para instituições públicas de educação superior com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Serão disponibilizadas 238 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior em todo o país. E para dar mais detalhes sobre esse processo seletivo, a gente trouxe aqui para o Manhã no Ar a Ludmila Rondon, que é a nossa especialista em processos seletivos e diretora das escolas IDAAN. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Bom dia, Adriane. A gente estava conversando ainda há pouco aqui nos bastidores sobre o SISU. Na minha época não tinha o SISU. Para os pais aí que estão apreensivos para saber se os filhos vão entrar na universidade, muito menos. Era um outro processo, era aquele macro, né? Aquele vestibular para você entrar na Universidade Federal do Amazonas. Mas de uns tempos para cá, adotou-se esse novo sistema, né? Explica para a gente um pouquinho o que é o SISU. Não tem mais aquele vestibular da UFAM, agora é o Enem. É uma das formas de ingressar na UFAM. Na verdade, aqui em Manaus, nós temos a opção da UFAM e do IFAM, do Instituto Federal, que também adota um percentual de vagas utilizando a nota do Enem. É importante destacar que com a nota do Enem, o aluno vai disputar o SISU, que é esse vestibular macro que ele vai disputar para o Brasil inteiro, nas universidades públicas que aderiram ao SISU. Então, mesmo ele tendo feito o Enem aqui em Manaus, ele concorre em qualquer universidade do Brasil que tenha feito a adesão ao SISU. E, além do SISU, ele também usa essa nota do Enem para o ProUni, que é usar a bolsa nas instituições particulares. Ele também usa isso para o FIES, que é o crédito educativo também em instituições particulares. E, atualmente, os processos seletivos internacionais, a Universidade de Coimbra, em Portugal, várias universidades que já utilizam o Enem como nota para o ingresso. Para quem está acompanhando a gente em casa, quer que seu filho estude na UFAM. Hoje tem duas formas de ingresso na universidade. Na Universidade Federal do Amazonas, nós temos a parte das vagas que vão pelo processo seletivo, pelo PSC, que é só para os alunos do ensino médio. Faz do o primeiro, terceirão. segundo, terceiro ano. Isso, mas que já passou, está em fase agora de segundas e terceiras chamadas. E agora, que é o principal, que vem aí, que todo mundo disputa as 50% das vagas que vão pelo SISU. Né? E a gente vai falar justamente dele aqui, a gente preparou aqui uma arte para falar do SISU. Primeiro ponto, inscrição começa hoje. Isso, na verdade já começou, o Ministério da Educação liberou na madrugada, está super congestionado, então assim, importante destacar, a inscrição começa hoje e ela vai até sexta-feira, 23h59, horário de Brasília. Importante. Não tem problema se você não conseguir ter acesso hoje, né? Se você se inscrever, por exemplo, amanhã. É claro que o SISU, daqui a pouquinho a gente vai explicar, ele tem uma forma diferente de você acompanhar a sua nota, mas eu vi pela internet muitos estudantes assim enlouquecidos porque não estavam conseguindo ter acesso. E realmente o próprio Ministério da Educação já colocou uma nota que os acessos estão congestionados, é muita gente acessando, então nós temos que ter aí um pouquinho de calma. A inscrição é feita única e exclusivamente pelo sistema do SISU, que você acessa ou no site do SISU, né, que é o enem.gov.br, ou pelo aplicativo do SISU, que o Ministério da Educação liberou esse ano, e através do aplicativo você, além de poder fazer sua inscrição, você acompanha, eu diria que até meio que em tempo real, as alterações, você pode fazer as suas alterações de nota. Você já tem uma noção se vai estar ou não vai estar dentro dessa vaga, dependendo das atualizações que são feitas, né? Isso, é importante destacar, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da escolha do curso, né? Para o SISU, você escolhe duas opções. Você tem a primeira opção, a segunda opção, que não precisam necessariamente ser na mesma universidade, podem ser em cidades diferentes. Aqui em Manaus, você pode pegar uma opção pelo Instituto Federal e uma opção pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM e IFAM. Mas o importante é que você escolha a primeira opção, como eu vou te dizer assim, aquela que você verdadeiramente sonha,
e que talvez a sua nota esteja ali barrando, talvez não dê para passar numa primeira chamada, mas quem sabe você continue disputando segundas e terceiras chamadas. No caso, uma pessoa que quer fazer medicina, acha que a nota não dá, vai se inscrever em enfermagem. Bota a enfermagem em segunda opção. Isso. E a primeira deixa a medicina. Isso mesmo. A segunda opção, ela sempre tem que ser o curso com menor nota de corte, tá? Por quê? Porque na segunda opção não existe lista de espera. Então, se você tiver que optar por alguma coisa que você sonha muito e está disposto a aguardar a lista de espera, isso tem que ser na primeira opção de curso. E aí, é importante destacar que saiu, coloquei medicina na primeira opção, enfermagem na segunda opção. Quando for segunda-feira, dia 30 agora, vai sair o resultado. Vamos supor que eu não tenha passado para medicina na primeira opção. Eu tenho que voltar no site do SISU e eu tenho que me inscrever para a lista de espera. Então, não é automático. Não é automático. E vários candidatos perdem essa oportunidade porque não entendem que tem que retornar lá para poder fazer a inscrição na lista de espera. E aí, lembrando, você só faz a inscrição para o curso que você optou na primeira opção. Vamos lá para o site, vamos mostrar o site como é o processo de escolha na hora de fazer a inscrição. Aparecem uns cursos disponíveis por instituição, né? A gente está vendo aqui a sede aqui em Manaus, Universidade Federal, aí tem a quantidade de vagas que é disponibilizada para cada uma aqui, no caso da Universidade Federal do Amazonas. Por exemplo, administração, noturno, 56 vagas. Aí tem cada um desses cursos. Cada curso é a quantidade de vagas para isso. E aí, com a sua nota, dá para ter uma noção de o que fica mais fácil ou o que você mais quer? O sistema do SISU, ele é como uma bolsa de valores. É um sistema muito, muito legal para você fazer, porque você inclui, você coloca o seu login, a sua senha, que você utilizou lá na prova do Enem. Então, ele já reconhece quais foram as suas notas e aí você começa a selecionar qual é a universidade que você quer. Então, você começa pelo estado, depois você vai para a universidade que você quer e aí, dentro da universidade, você escolhe o curso. E aí, tem que ter uma atenção aí, Adriane. Cada área, cada instituição, ela pode definir peso, ela pode definir bônus, ela pode fazer o critério de seleção dela. Então, a gente não pode achar que a minha média foi 650 pontos. Essa média ela vai variar conforme a área do curso e a universidade que eu for optar. Aí você vai dizer, mas então o aluno vai ter que fazer cálculo para isso tudo? Não. Quando você entra no SISU e você opta por aquela universidade, que você opta por aquele curso, automaticamente ele já sai lá. A sua nota para essa modalidade é tanto. E aí você já começa a comparar. Uma dica que eu dou para os alunos aqui, principalmente aqueles que querem área de exatas ou cursos que você possa ter, que você tenha, tanto no IFAM quanto na UFAM, é simular essa diferença, porque como eles dão pesos diferentes, às vezes se você não se saiu tão bem na matemática, vai ser mais fácil você passar pelo IFAM, porque ele está trabalhando com peso 1. Já o UFAM vai te trazer peso 2 para matemática. A gente chegou agora no nota de corte, peso da nota, né? Essa nota, cada instituição, como você disse, calcula, leva em consideração uma parte. Uma parte, a redação tem um peso maior, outra parte são as ciências questões da natureza, exatas. É isso. São as 5 competências, né? As 5 provas que os meninos fizeram. E aí, cada prova dessa passa a ter um peso dentro da instituição. E na instituição ela pode colocar por curso ou por área, que é o que a UFAM faz, né? A UFAM, lembrando que esse quadro de vagas, quando você consulta, tem que ter muito cuidado, porque quando tem lá ações afirmativas, isso nada mais são do que as cotas. E cuidado para você não se inscrever num grupo de cota que você não tenha como comprovar depois, porque você perde a vaga. Então, é importante você ler com atenção. Nós temos lá quem é de escola pública, tem um grupo. Quem é de escola pública, mas tem a renda de 1,5 salários mínimos, é outro grupo. Tem a cota racial de escola pública e a cota racial de 1,5 salários mínimos. Então, para cada grupo. E esse ano, a UFAM ainda favoreceu os amazonenses. Ela criou um bônus que ela está aumentando em cerca de 5% da sua nota do Enem, caso você tenha concluído todo o seu ensino médio em uma instituição amazonense. Isso vai favorecer bastante os meninos a competirem nacionalmente por essas vagas. Essa cota, esse 5%, é para
qualquer instituição, Ampla seja pública concorrência. ou particular, Na aqui no UFAM. Amazonas? Não, só a UFAM. A UFAM definiu que o aluno que for usar a nota do Enem para o SISU dela, na ampla concorrência, ela está disponibilizando 5%, ela calcula 5%. Mas ele pode ter terminado o ensino médio tanto numa escola pública ou particular, desde que seja aqui no estado? Desde que seja aqui no Amazonas. Isso ajuda a equilibrar, de certa forma, ou diminuir essa competitividade, né? Porque como a nota do SISU, do Enem, e a inscrição no SISU vale para todo o país, muita gente vem de fora tentar cursos aqui na Universidade Federal do Amazonas. Né? E esse 5% pode ser aí a diferença da enfermagem para a medicina, para você calcular isso direitinho. Por isso, o aluno pode entrar, se inscrever e trocar de curso quantas vezes ele quiser daqui até sexta-feira. O que vai valer é a última opção de curso dele. Agora, tem que tomar cuidado porque os cálculos de nota é como se a atualização do sistema ela vai ocorrer toda madrugada. 1h da manhã de Brasília, aqui por volta de 11 horas da noite. É como se o sistema virasse nesse horário. E quando ele vira, as notas são calculadas. E aí, às vezes, você optou por um curso naquela noite, quando vira a madrugada, já não dá mais para aquele curso, aí você troca e vai tentando até sexta-feira. É uma bolsa de valores, precisa fazer apostas, mas apostas conscientes com a nota que você tem. Há 12 anos eu fiz esse mesmo processo já na inscrição do ProUni, né, com a nota do Enem. Na época ela não valia para as universidades públicas e é impressionante que vai mudando o tempo todo. Então eu ficava naquela apreensão na frente do computador, virava a nota e eu verificava se a minha nota ainda estava dentro daquele perfil e todos os dias. Tanto que no último dia, né, quando virou, já a minha nota, eu já sabia que eu tinha minha vaga garantida e consegui minha bolsa integral para fazer a universidade. Mas eu ficava todos os dias acompanhando isso, porque muda a qualquer momento. Só para você ter ideia, você sair de casa. Tem uma vaga para direito. A nota é 650, a última pessoa que se inscreveu. Se alguém se inscrever com 651, você que estava com essa vaga garantida, perdeu. Então, ela já vai, a nota de corte já vira 651. Aí, se vem alguém com 700, esse já perdeu. E assim, até o dia 27, vai acontecer todos os dias. Então, é importante estar atento e monitorando o site. E o bom, Ludmila, é que você pode mudar a opção a qualquer momento. Viu que foi cortado ali, muda para outra instituição. Isso. E importante lembrar que a última virada de cálculo de nota que você vai conseguir enxergar vai ser na madrugada da quinta para sexta. Então, importante, acessa o site na sexta pela manhã, não deixe essa ansiedade para que você fique acompanhando lá para sexta tarde, sexta noite, porque a tendência é congestionar e vai valer a sua última opção, a última mudança de curso que você fizer e salvar lá no sistema do SISU. Tem alguma espécie de média ou varia muito de um ano para outro? Tipo, eu fiz 700 pontos, eu tenho chances em que áreas? Assim, tem alguma questão assim, para ter um norte, para quem está acompanhando a gente em casa, ter uma noção do que área pode se inscrever, se a nota cabe ou não para aquilo? Olha, é muito interessante, é importante, vários sites da internet vão disponibilizar as notas de corte do ano passado. É óbvio que elas servem sim como uma base. Então, por exemplo, nós tivemos medicina na ampla concorrência ano passado com 776 pontos na primeira chamada. Já quando entrou na cota racial, foi para 722 pontos. Isso é uma referência para você. Então, se você está com uma nota de 600 e pouco, vai ser difícil você chegar. Então, uma nota de 600 e pouco, na minha opinião, ela não disputa medicina, nem como primeira, nem como segunda opção. Você tem que buscar cursos mais acessíveis perto da sua nota. Agora, hoje a internet, você consegue muitos dados com vários sites voltados para vestibular e que você consegue consultar não só essas notas, mas um outro dado interessante, Adriane, muitas vezes quantas pessoas entraram por lista de espera. Isso é importante saber, porque se, por exemplo, medicina na ampla concorrência no passado foram chamados 8 estudantes. Isso então, porque muita gente passa de fora, acaba não vindo para o Amazonas e essas vagas ficam abertas e aí tem uma nova chance desde que haja inscrição novamente. Isso. Agora, muita gente se inscreve na cota racial, porque acaba sendo mais fácil em relação à pontuação, né? Ela normalmente é mais baixa do que na ampla concorrência. Na hora de comprovar essa questão de cota racial, como que funciona esse processo? É no olho, você chega ali e o avaliador vai dizer se você se encaixa ou não?
Cada universidade vai ter o seu parâmetro, mas, por exemplo, a cota racial são negros, pardos e índios. Nós temos que ter cuidado, por exemplo, os indígenas, eles têm um certificado próprio, né? É o RANI, né? De identificação indígena, o que registro. Eles precisam entregar e comprovar. Quanto à questão racial, vai entrar por autodeclaração mesmo. Então, se autodeclaram. Agora, tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa acha, o aluno acha que entrando pela cota, necessariamente a nota é mais acessível, e nem tanto. Por quê? Porque quando você divide a nota, quando você divide o número de vagas, aqui nas cotas você ainda vai dividir em 4 grupos. Então eu acabo tendo, às vezes, mais vagas na ampla concorrência do que na cota. E se levar em consideração que a gente está no Amazonas e que quase todo mundo é pardo ou índio? E você tem que lembrar que você pode, na primeira opção, escolher, por exemplo, ampla concorrência e na segunda opção, o mesmo curso pela cota racial. Você pode fazer isso, desde que você comprove. E lembrando, todas as cotas aqui teremos que ter a comprovação do ensino público, tá? O aluno da escola particular não entra pela cota. A gente vai mostrar agora o calendário, né? Porque é muito importante você obedecer esses prazos, e esse calendário está disponível no site do SISU, no site do Enem. A gente tem aqui o cronograma, as inscrições como vão até o dia 27. A partir dessa data, já no dia 30, tem o resultado regular. E também já a lista de espera é a partir dessa data também. Isso, o sistema automaticamente já vai liberar, eles vão liberar a primeira chamada, né, que eles chamam de chamada regular, e aí já vai sair todo mundo que passou. Vai ser interessante porque a partir daí, automaticamente você já acessa o site de novo, já faz a sua opção pela lista de espera, lembrando que só pode ser do curso que você colocou para a primeira chamada, e você tem o prazo até dia 10 de fevereiro para fazer essa adesão à lista de espera. Por quê? Porque na primeira semana de fevereiro já vai ser a semana de matrícula para quem passou na primeira chamada, na chamada regular. Então já vão surgir as vagas, e aí a partir do dia 16 de fevereiro, as instituições já passam a ter autonomia para convocar essas segundas e terceiras chamadas, enfim. Importante, que eu vejo muito aluno se perder também. A chamada regular, que é essa chamada de segunda-feira, ela é publicada pelo SISU. Então é o site do Enem, se faz toda a mídia em cima disso e tudo. A partir daí, é a instituição que você escolheu na lista de espera. Então, se na lista de espera eu coloquei um curso da UFAM, eu tenho que acompanhar o site da UFAM, porque a partir dali é a UFAM que vai fazer a chamada. Se eu escolhi o IFAM, eu tenho que continuar acompanhando o site do IFAM, porque é o IFAM que vai fazer as próximas chamadas, e assim, pensando em todas as universidades do Brasil. Matrícula dessa chamada regular é do dia 3 ao dia 7, então muita gente acaba não indo nesse período, e aí abre essa lista de segunda chamada, e dia 16 de fevereiro, a convocação dos candidatos da lista de espera. O período de inscrição e também da convocação e da matrícula é bem curto, né? Tem que ficar atento a esse prazo, principalmente para você que, porventura, vai se inscrever para outro estado, tem que levar em consideração que vai ter pouquíssimo tempo para ter que se mudar, para ter que estar nessa outra cidade, porque você não faz pela internet. Você vai ter que ir no local, vai ter que, principalmente, se inscrever em cotas, né? Tem todo o deslocamento, tem que ter dinheiro para passagem, matrícula presencial, comprovação de informações que foram declaradas nesse processo inicial. Então, é um processo bastante importante. Agora, quem de repente ficar de fora do SISU, tem ainda a chance do ProUni? Na verdade, lembrando que as próximas etapas agora, semana que vem começa a ProUni, depois você tem FIES, então todos os programas do governo que usam a nota do Enem começam a partir de agora a liberar aí essa inscrição e essa consulta de vaga. Nós temos muitas vagas disponíveis, é importante, se não der para a universidade pública, tenta para a universidade particular, mas tem muita bolsa sendo oferecida, e o que vale é você se dedicar a um nível superior. Hoje isso faz muita diferença no mercado. Ludmila, muito obrigada pela sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. A Ludmila, que é especialista em processos seletivos e diretora das escolas IDA. Um ótimo dia para você. Obrigada, Adriane. Bom dia a todos e boa sorte nas inscrições agora. A gente vai continuar falando de assunto escolar, o início do ano letivo, e os pais já começam a planejar a rotina para levar e buscar as crianças na escola. E com o tempo apertado, a correria do dia a dia, muitos optam pelo transporte escolar. Mas com tantas opções no mercado, é preciso redobrar a atenção na hora de contratar esse serviço. Quem trabalha com transporte escolar já sabe.
Para o condutor, primeiro, para mim, no meu modo de ver, a primeira coisa que ele deve perguntar é se você é legalizado, se você tem curso de condutor e se você tem monitora. Essa, para mim, seriam as primeiras perguntas, as essenciais. Nesta época do ano, começa a procura pelo serviço. Empresas regularizadas, profissionais responsáveis e capacitados. Escolher um transporte escolar adequado não é fácil. E os pais devem estar atentos aos detalhes. O carro deve estar legalizado no Detran e contar com todos os itens de segurança, como cinto para todos os passageiros e extintor de incêndio. O ar-condicionado também deve estar em boas condições para evitar janelas abertas e assim reduzir os riscos de acidentes. O registro do transporte escolar na área externa do carro também é importante. E além do motorista com habilitação na categoria D, a empresa deve garantir um monitor com formação em condução escolar e primeiros socorros. O transportador escolar, o objetivo dele é levar e trazer a criança com segurança, de forma que os pais possam trabalhar tranquilamente, sem nenhum problema com essas crianças. A orientação também alcança as escolas. Segundo a presidente do SINEP, o Sindicato de Ensino Privado do Amazonas, os pais e as instituições de ensino devem estar de olho no serviço o ano inteiro. Tem sempre que ter essa relação família e escola muito próximas para que possamos trabalhar em conjunto para oferecer o que há de melhor. Fazendo isso, eu acho que todos saem ganhando, né? Então, que os pais fiquem bastante atentos, controlem e junto aos filhos como está o serviço e acompanhem de perto como é que está sendo esse traslado das crianças no transporte escolar. E agora vamos para os casos de polícia. Olha só a audácia de um adolescente de 17 anos e de um outro jovem de 19 anos. Eles são suspeitos de roubar o carro de um juiz e cometer pelo menos 10 assaltos, isso mesmo, em um único dia. Vamos ver essa história. A polícia chegou até os suspeitos com a ajuda de imagens de câmeras de segurança e denúncias anônimas. Vários objetos que estavam no veículo foram encontrados nas casas do adolescente de 17 anos e de Paulo Rodrigo Santos Santana, de 19, no bairro Campos Sales. A dupla abordou um homem de 75 anos que participava de uma procissão no centro da cidade. Segundo a polícia, depois que eles roubaram o veículo, eles realizaram uma série de assaltos pela cidade, pelo menos 10. E abandonaram o veículo na manhã do sábado. A partir daí nós começamos a investigar com o intuito de identificar esses dois indivíduos. Em alguns roubos, eles usaram essa máscara para não serem identificados. É importante que as vítimas venham à delegacia, tá? As vítimas que reconhecem esses dois elementos como os praticantes dos roubos, para que nós instauremos procedimentos contra esses indivíduos em relação a outros crimes também. O adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em atos infracionais e o outro suspeito vai responder pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. E policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos prenderam um traficante com quase 20 quilos de drogas lá na zona oeste da cidade. Eles chegaram até Marcos Vieira depois de uma denúncia anônima. Vamos ver. Marinho Vieira, de 35 anos. Ele já foi condenado pela justiça por tráfico de drogas, respondia em liberdade, mas resolveu voltar para o mundo do crime e estava guardando 17 quilos de maconha tipo skunk em sua residência, que fica localizada na Rua 1, Vila Maria, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Segundo os policiais do Departamento de Narcóticos, receberam uma denúncia de que havia um homem armazenando drogas nesse endereço e que fazia distribuição desse material na zona oeste, nas bocas de fumo, em toda a cidade. E utilizava esta moto aqui para fazer a entrega. Qual é a função do Marco nesse contexto? Ele era responsável pela parte logística e pelo armazenamento. Essa droga que foi apreendida, ela possivelmente chegou aqui por via fluvial, ela está muito suja de óleo, possivelmente veio dentro de algum tanque de combustível, alguma coisa, de uma forma que burlasse a fiscalização. E ele tem uma parte dessa droga que ele era responsável, e quando o dono da droga acionava, ele pegava a motocicleta e fazia entrega para abastecer determinada boca de fumo em alguma zona da cidade. É um bom furo no caixa, né, delegado, do crime organizado, do tráfico de drogas? Com certeza, isso é mais uma das ações de 2017 do Departamento de Narcóticos, tirando esses 17 quilos aí de circulação
queria abastecer as bocas da cidade de Manaus, trazendo um prejuízo relevante para o tráfico de drogas. O que acontece com o Marco agora, delegado? Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, vai permanecer preso à disposição da Justiça. Vale ressaltar que ele já é, inclusive, condenado por tráfico de drogas, onde ele foi preso em 2013, então isso deve agravar um pouco a situação processual dele. E o corpo de um homem foi esquartejado. Ele foi encontrado lá na colônia japonesa. De acordo com moradores da área, os sacos com o corpo estavam no local desde a noite de domingo. O corpo foi encontrado por mototaxistas que estavam passando aqui na rua Valdemar Jardim Maués, no conjunto Colônia Japonesa. Volta das 5h45, quando a gente passou para deixar aqui a esposa no trabalho. E quando vim voltando aqui pela avenida, a gente acabou deparando com 2 motoqueiros que estavam parados olhando o corpo. A gente parou e identificou que realmente era um homem, né, aqui na esquina aqui da Avenida das Flores. E aí, nesse momento, ia passando uma VTR, que a gente acabou parando, né, a viatura, e eles atravessaram, vieram e foi identificado. De acordo com a polícia, o corpo do homem, que até o momento não foi identificado, foi esquartejado. A polícia esteve aqui presente no local, junto com o IML, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. Há um corpo esquartejado, né, e com certeza ele foi dispensado. Por algum motivo, que ainda estamos trabalhando para averiguar, ele foi dispensado aqui na via em locais separados, né? Talvez pela velocidade que o veículo passou na hora de descarregar, na hora da fuga, etc. Então, são hipóteses ainda, estamos trabalhando para verificar de maneira concreta o que aconteceu. Delegado, a gente sabe que o corpo foi esquartejado, bem semelhante às mortes que ocorreram no Compage. Descarta essa possibilidade de ser algum detento? Bom, como eu disse, ainda inicialmente precoce ainda, mas trabalhamos com todas as hipóteses de mortes. E com certeza essa é uma delas também. E na Zona Leste, a Defensoria Pública do Estado está realizando uma ação itinerante que oferece assistência e orientação jurídica a quem precisa. O atendimento ao público começa às 8 horas da manhã e vai até às 4 horas da tarde. A cena é comum. Crianças e adolescentes trabalhando nos semáforos da cidade, muitas sequer sem registro civil, sem identidade, sem direitos, vulneráveis a qualquer perigo. O objetivo da Defensoria é estar mais próximo à população. Então, esse projeto da Defensoria nos bairros, ele visa atender os bairros mais distantes, as comunidades mais distantes. E aproveitando essa colônia de férias que estava sendo realizada com os adolescentes que vivem nas ruas pedindo nos sinais, nós decidimos trazer o ônibus da Defensoria para realizar um atendimento de conscientização das famílias, das mães, dos pais. A ação começou no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, e também atende as famílias desses jovens. Entre os principais serviços oferecidos, investigação de paternidade, certidão de nascimento e divórcio. A procura também foi grande para a emissão de documentos, como RG e carteira de trabalho. Que a gente agradece, né, porque está difícil, né, tirar documentos, CPF, carteira de trabalho. Geisa também aproveitou para registrar uma das filhas. Certidão de nascimento da minha filha, tirar minha carteira de trabalho, tirar o documento do meu esposo. Em 2016, a Defensoria Pública do Amazonas realizou 8.000 atendimentos em ações itinerantes. A ideia é expandir o programa este ano e levar assistência e orientação jurídica a bairros da periferia e municípios da região metropolitana. E se você ficou interessado, a ação itinerante acontece em frente à paróquia de Nossa Senhora das Graças. E familiares de pacientes que precisam fazer o exame de angiografia, um procedimento que ajuda a identificar aneurisma e AVC, estão enfrentando dificuldades em uma unidade de saúde lá na Zona Leste. Eles esperam o conserto do equipamento, que está quebrado desde dezembro do ano passado. Vamos conferir. Nós estamos aqui no João Lúcio, na zona leste de Manaus, e nós fomos chamados aqui por um grupo de familiares de pacientes que estão internados aqui, porque eles estão vivendo aqui um drama desesperador. Esses parentes estão esperando já há bastante tempo, desde dezembro, na verdade, para fazer o exame de angiografia. Esse exame, ele detecta obstruções nos vasos sanguíneos. Essas famílias estão aqui aguardando para a gente conversar e entender cada caso. Por exemplo, aqui o caso da dona Valdilene, que o marido dela já está aqui há 7 meses, né, dona Valdilene? Olha só, ele está com 2 colos na cabeça e ela tem esse laudo aqui, que é emitido pelo médico, para que não haja a remoção do esposo dela para sair do hospital, porque caso ele venha a sair do hospital, que não vai ter tratamento em outro local, o que pode acontecer com ele?
Ele disse que o risco dele é dele morrer. O pai do Marcelo também está aqui, está há 2 meses, não é isso, Marcelo? Como é que está a situação dele? Como é que você está acompanhando direto aí o teu pai? Como é que ele está? A gente acompanha direto aqui, eu e minha mãe ficar revezando do jeito que eu trabalho diariamente. Nós tentamos fazer por fora também, mas só que eles aí da administração não liberaram. Falaram que não, porque o médico não ia aceitar, o cirurgião. E se ele morrer amanhã? E se morrer depois? E aí, como é que a gente vai ficar? Pois é, esse desespero aqui do Marcelo com o pai dele é o desespero que se compartilha aqui com todos os parentes. A dona Ana Célia também está segurando aqui o laudo emitido pelo médico, que não pode ter essa remoção, né, dona Célia, do seu paciente. O meu esposo é José Aldemir Marques Feitosa. O médico dele falou que ele não pode dar alta dele, porque se ele for para casa, ele corre risco de morte. Então, ele não pode dar alta dele em hipótese alguma. Ele tem que continuar esperando para fazer essa cirurgia, que é a angiografia também, ele já foi feito o exame e está aguardando só marcar a cirurgia. Ô, Gel, aqui também tem um parente seu. Você já entrou em contato com a direção? O que eles dizem? Eles alegam que a máquina está quebrada, que não depende dos médicos, né? Depende desta máquina que fica no Francisca Mendes. Todo o procedimento é feito por ela, tanto a angiografia quanto o procedimento para colocar os anéis de silicone nas veias que apresentam as bolhas de sangue. Infelizmente, todos que estão aqui, tanto é que os pacientes dizem que estão no corredor da morte. Porque a qualquer momento a bolha pode estourar e vir ao falecimento. E em outro hospital tem esse tratamento? Nós encontramos em 3 hospitais, que é o Prontocórdia, o Adventista e o Santa Júlia. Só que é um procedimento muito caro, de R$80 mil cada cirurgia, então os parentes não têm condição de arcar com essa despesa. Então essa é a situação aqui desses familiares que esperam que a Secretaria de Saúde tome uma providência, tome uma atitude com relação a essas pessoas. De acordo com informações que nós colhemos aqui, são cerca de 30 pacientes que estão vivendo à espera desse exame de angiografia e, claro, sair dessa situação de risco de morte. 30 pacientes que estão correndo risco de morte, né? Uma vez que não conseguem fazer esse procedimento na rede particular, não tem como as famílias arcarem com esse custo e a gente ainda não tem uma resposta da Secretaria de Saúde sobre o que deve ser feito em relação a eles, em quanto tempo essa máquina vai ser consertada ou se vão pagar esse procedimento num hospital particular. A gente ainda não tem uma resposta e aguarda, porque essas pessoas estão nessa fila e estão precisando muito de uma resposta e mais do que isso, de uma providência. E a Fundação de Medicina Tropical está convocando voluntários para a fase de testes contra a vacina da dengue. E sobre esse assunto eu converso agora com a Larissa Santiago. Olá, Larissa, bom dia. Quais os critérios para quem quer participar desse teste? A pessoa pode se apresentar ou ela vai ser convocada? Como funciona? Meu bom dia super especial para você de casa que está ligadinho aqui acompanhando a programação do Manhã no Ar. Então, pode se apresentar, só que dessa vez essa fase de testes é para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. E é claro que precisa da autorização dos pais. E esse é um dos maiores problemas, não em encontrar voluntários, mas essa parte de ter autorização tanto do pai quanto da mãe. Mas para falar mais sobre isso, já está aqui ao meu lado o Joab Nascimento, ele que é coordenador desse estudo. Joab, conta pra gente por que dessa dificuldade em conseguir essa autorização. Então, a nossa maior dificuldade é acerca da questão documental. A exigência ética internacional, ela nos diz que nós precisamos da autorização do pai e da mãe. Só existe exceção no caso de um dos pais serem viúvos. Nesse caso, a apresentação do atestado de óbito resolve essa pendência legal. Outra situação que é exceção à autorização dos 2 pais é quando um dos pais, o responsável, ele tem a guarda exclusiva desse menor. Então, nesse caso, não precisaria do outro pai ou mãe autorizar expressamente no termo de consentimento livre e esclarecido, que é uma exigência ética para todo ensaio clínico no mundo inteiro. Agora, já foi feita essa fase de testes em adultos, né, em junho de 2016, que começou todo esse procedimento. Por que da necessidade de fazer em crianças?
Então, todo medicamento, todo imunobiológico, desde que você faz uso em casa, para hipertensão, para diabetes, qualquer medicamento, os imunobiológicos não fogem essa regra. Para você atestar que esse uso é seguro, eficaz, para determinada faixa etária, para depois você poder usar esse imunobiológico em todas essas faixas etárias, você tem que testar. Por isso, essa vacina está previsto o teste em 3 faixas etárias. A de adultos, que é de 18 a 59 anos, que nós já concluímos. Agora, a de crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, que estamos em andamento. E acredito que daqui até o final de fevereiro devemos iniciar também a faixa etária de 2 a 6 anos de idade. Para, ao final de todo o teste dessa vacina, quando tiver o registro e a liberação pela Anvisa, poder ser usado na população em geral, justamente nas faixas etárias, que vai de 2 até 59 anos de idade. Essa de 2 até 6 anos de idade também segue os mesmos procedimentos que de 7 a 17. Exato, a exigência legal é a mesma, ou seja, precisamos da autorização dos 2 pais, né, dos progenitores. Essa é uma exigência legal da qual a gente não pode fugir, né, não podemos incluir nenhum voluntário de menor que não tenha autorização expressa dos progenitores. E isso cria uma dificuldade, considerando que as pessoas às vezes se divorciam, se separam, mas não cuidam de regularizar isso diante da justiça, né? Não é uma preocupação em geral da população. Lamentavelmente, isso tem se tornado um obstáculo para a gente. Então, extrapolamos a área, que inicialmente trabalhávamos na área de abrangência da UBS Arthur Virgílio Filho, nós extrapolamos para toda a cidade, para ampliar a possibilidade de inclusão de pessoas. Depois que terminar essa fase de testes, até inclusive das crianças a partir de 2 anos, o que é feito? Então, para a inclusão, logo após a vacinação, para incluir um participante, esse participante, na verdade, além das questões legais ou documentais, ele precisa passar por uma avaliação médica. Existe uma equipe médica na UBS, exclusiva do estudo, que é só para atender esses participantes do estudo. E somente depois que a médica, a infectologista, que atende lá, as 2 médicas, definirem que é seguro para aquele participante, ele tem as condições, os pré-requisitos de inclusão, então ele vai receber a vacina. E depois disso nós vamos acompanhar por 5 anos. E aí uma coisa que é importante durante 5 anos todo e qualquer episódio febril é de interesse para o estudo, porque essa fase 3 ela é justamente para verificar a eficácia do imunobiológico. E para verificar a eficácia, nós temos que seguir esse indivíduo. E todo e qualquer episódio febril, ou seja, qualquer infecção, ele tem que ir lá conosco para nós fazermos a consulta, é claro, e dar o direcionamento médico necessário, mas também para fazer uma coleta de sangue. Porque são nessas visitas de episódios febris que nós vamos comprovar que a vacina de fato protegeu, ou seja, que ao longo daqueles 5 anos ele definitivamente não contraiu a doença, não desenvolveu dengue nesse período. Essa é uma preocupação de muita gente, né? Vou ser voluntário, vou servir de teste. Só que não, tem todo um acompanhamento médico, inclusive, para garantir a saúde desse indivíduo, né? Com certeza. Todo o ensaio clínico em fase 3, na verdade, existiram 2 fases anteriores, né? A fase 1 e a fase 2. A fase 1 cuida exclusivamente da segurança. A fase 2 cuida da imunogenicidade, ou seja, da capacidade desse imunobiológico realmente desenvolver uma resposta imune no indivíduo. Mas a fase 3, ou seja, não se chega ao ponto onde estamos sem avaliar as questões de segurança. Então, todos os critérios para a segurança do participante, isso é um conceito ético em todo o mundo, ele é prioridade. Então, fato é que nenhum participante pode ser vacinado sem autorização expressa do profissional médico, atestando que ele tem as condições de segurança para aquele participante, para ele poder, então, participar conosco do estudo. Muito obrigada pelas informações. Então, olha, gente, quem tiver interesse de levar o filho, segue até lá o UBS Arthur Virgílio Filho, que fica ali na Travessa 10, número 3015, no bairro Amazonino Mendes. Atenção para os horários de funcionamento. Na segunda-feira, funciona de 1 até as 5 horas da tarde. De terça a sexta-feira, de 8h30 até às 11 da manhã. Fecha para almoço, 1 hora reabre e fica até às 5 horas da tarde. No sábado também funciona, de 8h30 até o 12h30. Quem tiver interesse, participe dessa ação, porque é muito importante. O quanto antes essa vacina seja produzida, melhor para todo mundo, né, Adriane? Volto com você no estúdio.
Com certeza, Larissa. Agora eu fiquei com uma dúvida. Assim, o Joab deu todas as garantias dessa parte clínica, né? De toda a segurança para entrar nesse processo. Mas, de fato, quem entrar vira uma espécie de cobaia desse processo aí de finalização dessa vacina. Eles estão encontrando dificuldade para conseguir esses voluntários, além dessa questão de autorização de pais. Os pais estão resistentes ao entregar sua criança para participar desse processo de testes da vacina? Bora ver aqui, Adriane. Ela está perguntando, Joab, da questão de dificuldades de encontrar voluntários. Fora essa questão burocrática, de documentação, tem essa dificuldade em encontrar esses voluntários? As pessoas ainda estão receosas? Na verdade, não. É como eu disse, a nossa dificuldade maior é justamente com a questão documental para os menores. Porque os adultos, a gente não teve essa dificuldade. Nós conseguimos incluir o N-amostral necessário, né, para os adultos no período de tempo previsto, ou seja, havia uma previsão e conseguimos cumprir. Já para os menores é que estamos tendo essa dificuldade, por conta disso a gente está ampliando as estratégias. Nós trabalhamos inicialmente para os adultos com uma única estratégia, que era a visita de agentes comunitários, o qual nós contratamos, o projeto contratou, e esses agentes eles faziam visita domiciliares e convidavam as pessoas, né? Faziam essa abordagem inicial para as pessoas irem até a unidade e se colocarem como voluntários. Já para os menores, a gente está ampliando, estamos visitando então as escolas no entorno ali da UBS, estamos aproveitando o espaço na imprensa, o qual a gente agradece para divulgar, né, esse estudo de tão grande importância, mas a dificuldade maior para essa faixa etária, e acreditamos que isso vai se repetir para os menores de 2 a 6 anos, é essa questão de documentos, né, porque é uma exigência que nós não podemos prescindir dela. Obrigada pelas informações. Olha, a expectativa é que em todo o país, em todas as regiões do Brasil, 17 mil pessoas sejam vacinadas, 1.200 só aqui na capital. Adriane. Tá certo, Larissa. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente faz um breve intervalo e volta já já. A gente vai falar aqui sobre o nosso quadro Lição de Casa. Vamos mostrar um projeto, uma iniciativa que oferece cursos gratuitos de inglês. Tem dado tão certo que muita gente já está saindo do curso com uma vaga de emprego garantida. Tem também ainda uma campanha de castração gratuita de animais. A gente traz os destaques daqui a pouquinho. Não sai daí, hein? Eu volto já.